Imagine que, neste exato momento, enquanto você me ouve, existe uma parte da vida acontecendo além do que os olhos conseguem ver. Uma parte silenciosa, mas real, onde nada do que foi amor de verdade se perde. Nos segredos de vidas passadas, a gente não fala de morte como fim, e sim como passagem, aprendizado e continuidade. E a história de hoje toca num ponto que mexe com o coração de qualquer pessoa. Será que uma despedida é mesmo definitiva, ou o espírito encontra formas de permanecer quando o laço é puro? Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir pode reorganizar por dentro aquilo que a dor deixou em pedaços. Segundo a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, a morte não é um ponto final, é uma mudança de estado. A vida prossegue, os laços de amor não se rompem, e em certas condições pode haver comunicação entre encarnados e desencarnados por meio da mediunidade, inclusive a psicografia. Mas Kardec também é claro, isso exige seriedade, critério e prudência, porque nem toda mensagem é verdadeira e nem todo espírito consegue se comunicar quando nós queremos. Essa é a chave de tudo o que você vai ouvir aqui. A vida continua, o amor permanece, e o consolo pode chegar, sim, sem espetáculo e sem promessa fácil, do jeito simples e respeitoso como deve ser. E se esse tipo de conteúdo te ajuda a respirar um pouco melhor por dentro, já se inscreve no canal e deixa o like agora, porque isso faz o YouTube entender que essa mensagem precisa alcançar mais gente que está procurando conforto e entendimento. Havia uma mulher chamada Helena que carregava um sonho antigo, desses que parecem morar na gente antes mesmo de a gente saber explicar. Ela queria ser mãe mais do que queria qualquer outra coisa. Não era um quero de lista de desejos, era um chamado. Ela dizia, meio rindo, meio séria, que tinha nascido com um berço invisível dentro do peito. E quando a gravidez chegou, ela não comemorou apenas como quem ganha uma notícia, ela agradeceu como quem recebe de volta alguém que estava faltando. A gestação, porém, veio com avisos. No início, pequenos sustos. Depois, consultas mais frequentes. Até que o médico, com aquele tom de quem tenta ser delicado, mas precisa ser honesto, falou sobre riscos reais no parto. Riscos para ela. Riscos para o bebê. Helena ouviu em silêncio e, quando saiu do consultório, não fez drama, não fez cena. Ela fez o que muita gente faz quando sente que não controla tudo. Foi conversar com Deus, com a própria consciência, com a esperança. Em casa, numa noite quieta, ela colocou a mão na barriga e fez uma prece simples, sem palavras difíceis, sem teatro, só com verdade. Se eu tiver que escolher, que ele viva. No Espiritismo, existe um ponto que muda completamente a maneira de olhar para acontecimentos assim. Kardec ensina que o espírito é imortal e que a reencarnação não é sorteio, é caminho. Antes de renascer, o espírito se prepara, aceita provas, reencontra afetos, ajusta aprendizados. Isso não significa que alguém mereça sofrer, nem que a dor seja castigo automático. Significa que há um sentido maior, muitas vezes invisível para nós, e que o amor pode ser um compromisso de outras épocas, retornando em nova forma. Helena tinha essa intuição estranha e doce de que aquela criança não era um desconhecido chegando, era alguém voltando. Ela não sabia dizer quem, não tinha memória clara, mas sentia um reconhecimento silencioso. E quanto mais o parto se aproximava, mais ela se tornava terna e firme ao mesmo tempo. Ela organizava roupinhas, escolhia o nome, falava com o bebê como se falasse com um amigo. E, no fundo, ela repetia a mesma frase como quem assina um pacto: você vai ficar. Eu vou dar um jeito. O dia do parto chegou com pressa. A bolsa estourou antes do horário, a noite virou corrida, o carro virou oração acelerada, o hospital virou luz branca e passos rápidos. O pai, Otávio, que até então tentava ser otimista da casa, sentiu as mãos gelarem quando viu a equipe chamando mais gente do que parecia necessário. Ele tentava ouvir palavras, mas só captava pedaços: pressão,
hemorragia, vamos agir. Helena estava cansada, mas consciente. Em algum momento, o olhar dela encontrou o de Otávio. Não era um olhar de pânico. Era um olhar de despedida serena, e isso é o que mais dói em quem fica, quando a pessoa parece saber algo que você ainda não aceitou. O bebê nasceu. Houve choro. Houve vida. E por um segundo o mundo parou, como se o universo dissesse: chegou. Helena ouviu aquele som e sorriu. Não um sorriso grande, desses de foto, mas um sorriso pequeno, suficiente para dizer tudo. E foi ali, naquele instante, que ela fez a escolha do jeito mais silencioso possível, com o pensamento: valeu. Pouco depois, o corpo não aguentou. Otávio ficou com o filho nos braços e uma ausência do tamanho de uma casa inteira. Muita gente imagina a morte como um apagar de luz. Kardec descreve, porém, que há um processo chamado perturbação, que pode variar de espírito para espírito. Alguns despertam confusos, outros despertam mais conscientes, conforme a vida moral, o apego à matéria, a serenidade íntima. Helena, amparada por benfeitores espirituais, não sumiu. Ela despertou como quem acorda de um sono pesado e, por alguns momentos, achou que ainda estava no hospital. Então percebeu algo: não doía. Ela estava leve. E, acima de tudo, ela sentia o filho. Não com os braços, mas com um tipo de presença que não depende do toque. É aqui que entra um detalhe precioso do Espiritismo: o pensamento é força. O pensamento alcança. O pensamento liga. A influência dos espíritos sobre nós acontece, muitas vezes, pelo campo mental e emocional. Isso não quer dizer que o desencarnado vira anjo protetor automático, nem que pode interferir como quiser. Há leis. Há limites. Há aprendizado. E é por isso que a doutrina insiste tanto em responsabilidade, para não transformar a espiritualidade em espetáculo, nem em dependência. Helena queria pegar o bebê no colo. Queria sentir o peso real, o cheirinho, o calor. Mas aprendeu que, naquele novo estado, amar também significava respeitar o tempo. Ela podia acompanhar, podia envolver, podia inspirar coragem. Podia, em certos momentos, trazer calma para o coração de Otávio, que se via sozinho, perdido, com o filho chorando e a casa parecendo grande demais. Nas primeiras noites, o bebê acordava assustado, como se procurasse algo. E havia instantes em que ele se acalmava do nada, como se uma canção sem som tivesse sido cantada ao lado do berço. Otávio não sabia explicar, mas sentia. E quando a gente sente sem conseguir provar, a dor ganha uma fresta por onde a esperança passa. O tempo, no entanto, não faz milagre. O tempo só trabalha. E o luto também trabalha. Otávio entrou num silêncio pesado. A família vinha ajudar, falava frases prontas, tentava consolar, mas ele só queria uma resposta que ninguém podia dar: onde ela está? Foi quando alguém sugeriu, com cuidado, sem empurrar religião nenhuma, que ele conhecesse um centro espírita sério, desses que não prometem chamar espírito, não vendem solução, não transformam sofrimento em show. Um lugar de estudo, oração, disciplina e caridade. Ele foi desconfiado. E isso é normal. Kardecismo não pede credulidade cega, pede exame. Otávio sentou, ouviu, aprendeu sobre a continuidade da vida, sobre a necessidade de vigilância, sobre a importância de não forçar comunicações. Disseram a ele algo simples: se houver uma mensagem, ela virá no tempo certo, se houver permissão e condição. E se não houver, ainda assim o amor continua existindo, porque o vínculo não depende de carta. Mesmo assim, naquela semana, algo mudou. Não foi um milagre. Foi um ajuste interno. Ele voltou para casa e, pela primeira vez, falou com Helena em pensamento sem exigir nada. Só falou.
Só contou do bebê. Só agradeceu pela vida do filho. E, naquela noite, quando o bebê dormiu, Otávio sentiu uma paz rápida, pequena, como um gole de água no meio do deserto. E foi aí que ele entendeu: talvez o reencontro não começasse com uma prova, mas com o amolecer do coração. Se você já viveu uma perda que deixou a casa com eco, escreve nos comentários apenas uma palavra: saudade. Às vezes a gente encontra companhia exatamente quando percebe que não está sozinho na dor. E se esse vídeo pode levar um pouco de luz para alguém, compartilhe com uma pessoa que esteja de luto ou precisando de consolo, e deixa seu like para essa mensagem alcançar mais corações. Otávio voltou ao centro na semana seguinte com um sentimento que ele mesmo não sabia nomear. Não era esperança inteira, ainda não. Era uma ponta de curiosidade misturada com respeito. Como se, pela primeira vez desde o parto, ele tivesse aceitado sentar diante do mistério sem bater na mesa exigindo respostas. Ele chegou cedo, pegou uma cadeira no fundo e segurou o bebê com cuidado, como quem carrega a própria vida em versão pequena. No espiritismo sério, as coisas não acontecem no ritmo da nossa ansiedade. Kardec reforça isso em O Livro dos Médiuns. Mediunidade não é brinquedo, não é espetáculo, não é atalho. Existe orientação, existe critério, existe o exame das comunicações e, principalmente, existe a compreensão de que nem sempre o espírito está em condições de se manifestar, especialmente nos primeiros tempos após o desencarne. Alguns permanecem perturbados, outros precisam de amparo, outros ainda se recolhem para refazer forças e reorganizar a própria consciência. Do lado de cá, os familiares também estão vulneráveis, emocionalmente abertos, e isso pode atrair influências diversas. Por isso a doutrina insiste: fé raciocinada, calma, oração e nada de forçar. Naquela noite, o dirigente do estudo falou sobre um ponto que atravessou Otávio como um raio manso: a saudade não é prova de ausência. A saudade é prova de vínculo. Ele explicou que o amor real não é propriedade, é ligação. A morte não anula o sentimento, ela apenas muda o tipo de presença. Otávio saiu com essa frase repetindo dentro da cabeça, como se alguém tivesse acendido uma vela num quarto escuro. Em casa, ele começou um ritual simples. Nada de velas, nada de invocações, nada de chamar. Apenas um momento de recolhimento. Ele colocava o bebê no berço, sentava ao lado e, em pensamento, falava com Helena. Contava coisas pequenas, que o filho tinha espirrado, que tinha apertado o dedo dele com força, que tinha dormido com o punho fechado como se segurasse um segredo. E sempre terminava do mesmo jeito: se você puder, cuida dele por perto. E se não puder agora, tudo bem. Só fique em paz. Numa madrugada, o bebê acordou chorando alto. Otávio levantou no automático, meio exausto, e sentiu o corpo pesado, como se o luto ainda estivesse empilhado nas costas. Quando chegou ao berço, aconteceu algo diferente. O choro foi baixando aos poucos sem ele fazer quase nada. O menino olhava para um ponto no ar com atenção quieta, como se enxergasse algo que Otávio não via. O pai arrepiou. Não por medo, mas por um tipo de reverência. Ele pegou o filho no colo e, sem perceber, começou a cantar uma melodia antiga, que Helena gostava. E o bebê adormeceu de novo, sereno. Na manhã seguinte, Otávio tentou se convencer de que aquilo era só coincidência. E pode ser mesmo. A doutrina espírita não pede que a gente transforme cada brisa em sinal. Mas ela também não manda ignorar o que o coração percebe quando está em paz. O equilíbrio é esse: nem credulidade, nem negação automática. Ele seguiu, um dia de cada vez. Com o passar das semanas, Otávio notou outra coisa: ele estava menos reativo. Antes, qualquer lembrança de Helena era uma facada. Agora, doía, sim, mas vinha junto um calor.
como se a lembrança tivesse ganhado uma camada de ternura por cima da perda. Ele começou a ler. No início, por necessidade. Depois, por vontade. Abriu o Evangelho segundo o Espiritismo e encontrou, no capítulo sobre as aflições, um tipo de consolo que não infantiliza a dor. Ali, a ideia não é fica feliz, é entende para atravessar. Não é não chore, é chore, mas com sentido. Otávio não se tornou forte de repente. Ele se tornou mais verdadeiro. Foi então que, numa reunião simples no centro espírita, aconteceu o que ele nunca teve coragem de pedir em voz alta. A sala era modesta. Cadeiras comuns. Luz suave. Nada de música para provocar emoção. Antes do trabalho, uma prece curta, pedindo amparo e proteção contra mistificações. Isso é muito importante no kardecismo, a intenção elevada, a disciplina e o cuidado com a autenticidade. A médium, uma senhora discreta, não parecia procurar atenção. Ela respirou fundo, pegou o papel e começou a escrever. Otávio não soube dizer quanto tempo passou. O bebê dormia. O silêncio era tão denso que dava para ouvir o atrito do lápis no papel. Quando a mensagem terminou, o dirigente explicou, com prudência, que toda comunicação deve ser avaliada, que não se deve aceitar nada por impulso. Mas também disse algo acolhedor: se for uma mensagem de consolo, ela deve elevar, pacificar, orientar para o bem. O bom espírito não cria dependência, não faz promessas vazias, não pede culto. A carta foi entregue a Otávio com respeito. As mãos dele tremiam como se segurassem algo frágil demais para o mundo. Ele leu a primeira linha e o peito pareceu afundar, não de dor, mas de reconhecimento. A mensagem não trazia provas teatrais. Não vinha com frases de efeito. Era simples, íntima, clara. Falava de amor e de continuidade. Falava de um despertar cheio de amparo. Falava do filho como meu pequeno Miguel, do jeitinho que Helena tinha de falar, e isso, para Otávio, foi como ouvir a voz dela atravessando um vidro. E a parte que mais marcou foi esta, escrita com uma serenidade que não combina com engano: eu não perdi a maternidade. Eu a transformei. Meu corpo descansou, mas meu coração não aprendeu a ir embora. Otávio chorou ali mesmo, sem tentar se esconder. Chorou de um jeito diferente. Não era desespero. Era uma entrega. A saudade, pela primeira vez, parecia ter encontrado um lugar seguro para existir. Ele não saiu do centro curado, mas saiu orientado. E isso muda tudo. Na volta para casa, ele olhou o bebê dormindo no carro e sussurrou, quase como quem pede licença para viver: a gente vai ficar bem. E, naquela noite, ao colocar Miguel no berço, Otávio sentiu algo que não dá para medir, mas dá para sentir: um silêncio bom. Como se a casa, finalmente, tivesse parado de gritar. Se essa parte te tocou, comenta aqui embaixo. Você acredita que o amor continua depois da morte, ou ainda tem dúvidas? Eu leio os comentários para entender como você sente e pensa sobre isso. E se essa história pode consolar alguém, manda para uma pessoa querida e deixa seu like para o vídeo alcançar mais gente. O tempo começou a reorganizar a casa. Não porque a ausência tivesse diminuído, mas porque a dor deixou de ser um terremoto constante e virou uma maré que ia e voltava. Miguel crescia. Os traços de Helena apareciam no jeito de franzir a testa, no formato do sorriso, até na maneira como ele parecia prestar atenção no vazio, como se escutasse algo que não fazia barulho. Otávio guardava a carta psicografada numa gaveta simples, envolvida em um pano branco. Não a tratava como relíquia mágica, mas como lembrança sagrada. Ele havia aprendido, no centro espírita, que a comunicação espiritual não deve ser transformada em dependência emocional. Kardec alerta sobre isso com clareza.
O objetivo da mediunidade é instruir, consolar e conduzir ao progresso moral, nunca criar apego excessivo ao fenômeno. A fé precisa ser raciocinada, não febril. Mesmo assim, havia momentos em que ele relia aquelas palavras e sentia algo que não era apenas memória. Era coerência. A mensagem não prometia milagres. Não dizia que Helena resolveria tudo. Não trazia previsões sobre o futuro. Falava de responsabilidade, de coragem, de amor vigilante. E isso, para Otávio, era a maior prova de autenticidade. Porque o verdadeiro consolo espírita não adormece a consciência, ele a desperta. Miguel começou a falar cedo. E uma das primeiras palavras que repetia com naturalidade era mamãe, apontando para o alto, para um canto específico do quarto. Otávio, no início, sentiu um aperto. Depois, respirou fundo. Crianças pequenas, segundo a própria literatura espírita, podem ter percepções mais sensíveis nos primeiros anos, antes que o esquecimento natural da reencarnação se consolide. Não se trata de estimular fantasias, mas de observar com serenidade. Certa tarde, enquanto brincava no chão da sala, Miguel caiu e começou a chorar. Otávio correu, mas antes que chegasse, o menino se acalmou sozinho, olhando fixamente para o mesmo ponto de sempre. Ele abriu um sorriso inesperado, como se alguém tivesse feito uma careta invisível para distraí-lo. Otávio parou. Não disse nada. Apenas sentiu uma gratidão silenciosa. Na espiritualidade, Helena também aprendia. Não estava presa à terra, nem orbitando o filho como sombra. Estava sendo orientada. Os benfeitores explicavam que amar não é vigiar com ansiedade, é confiar nas leis divinas. Ela podia acompanhar, mas não poderia impedir as provas necessárias ao crescimento do filho. A lei de causa e efeito continua atuando para todos, encarnados ou desencarnados. E isso inclui permitir que cada espírito aprenda por si. Ela observava Miguel e, em alguns momentos, conseguia envolver o ambiente com vibrações de serenidade. Não como quem interfere no destino, mas como quem sopra coragem no coração de quem ama. Essa influência pelo pensamento é explicada por Kardec quando trata da ação dos espíritos sobre o mundo corporal. Não é domínio, não é controle. É sintonia. Otávio também mudava. Antes, ele buscava sinais. Agora, buscava coerência. Começou a participar dos estudos com mais regularidade. Entendeu que o sofrimento não é punição, mas ferramenta de amadurecimento. No capítulo Bem-aventurados os aflitos, ele encontrou a ideia que mais o transformou: as dores têm finalidade educativa. Não são capricho divino. São degraus. Duro aceitar isso no início. Libertador depois. Miguel crescia saudável. Tinha uma sensibilidade incomum. Ajudava colegas, percebia quando alguém estava triste, oferecia brinquedos sem ser solicitado. Otávio às vezes se perguntava se aquilo era herança de Helena ou conquista própria do espírito que ali reencarnara. Talvez os dois. No espiritismo, ninguém nasce vazio. Cada espírito traz consigo experiências acumuladas, tendências, compromissos e afetos antigos. No aniversário de 7 anos, Miguel pediu algo curioso. Não queria a festa grande. Queria visitar o centro espírita com o pai. Otávio sentiu o coração bater diferente. Não queria impor crença nenhuma ao filho, mas também não queria negar o ambiente onde encontrar equilíbrio. Foram juntos. Naquela noite, não houve carta. Não houve psicografia. Houve apenas estudo e oração. E, ao final, Miguel segurou a mão do pai e disse com naturalidade: "Ela gosta quando a gente vem aqui." Otávio não perguntou como ele sabia. Apenas respondeu: "Eu também gosto." Em casa, antes de dormir, Miguel fez uma oração simples.
Agradeceu pela escola, pelo cachorro do vizinho, pelo bolo do aniversário. E, no final, acrescentou: obrigado por minha mãe cuidar da gente do jeito dela. Otávio chorou em silêncio. Não de tristeza, de compreensão. O reencontro espiritual nem sempre acontece com fenômenos. Às vezes acontece com maturidade. A maior mensagem que Helena deixará não estava no papel guardado na gaveta. Estava na transformação que ela inspirara. Otávio já não perguntava por que comigo. Ele perguntava para que isso me ensina. E essa mudança de pergunta alterou o rumo da vida. Helena, do outro lado da existência física, sentia paz. Não porque a saudade tivesse acabado, mas porque entendia que o amor não depende de proximidade material. O laço que os unia fora tecido antes da reencarnação e continuaria além dela. Isso é coerente com a ideia espírita de que os vínculos verdadeiros são construídos na afinidade moral, não apenas no sangue. O tempo passou. Miguel tornou-se adolescente. Questionador, curioso, mas equilibrado. Nunca teve medo da morte. Via-a como passagem. Não por ter sido convencido, mas porque crescerá sentindo que a separação não é abandono. E talvez esse seja o ponto mais profundo dessa história. O amor materno não foi interrompido, foi ampliado. Helena não salvou o filho apenas dando a própria vida no parto. Ela continuou salvando-o com exemplo invisível, inspirando coragem e sensibilidade. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários qual parte mais tocou seu coração até agora. Sua experiência pode ajudar outra pessoa que está atravessando um luto silencioso. E aproveita para compartilhar este vídeo com alguém que precise lembrar que o amor não termina no túmulo. Os anos ensinaram a Otávio algo que ele nunca teria aprendido se a vida tivesse seguido o roteiro que ele imaginava. A dor não desaparece, ela se transforma em profundidade. Miguel já estava entrando na adolescência quando uma nova etapa começou dentro da própria casa. As perguntas ficaram mais complexas. Já não eram sobre onde a mamãe está, mas sobre por que algumas pessoas ficam tão pouco, e como saber se tudo isso é verdade. Otávio nunca respondeu com imposição. Ele lembrava sempre do princípio da fé raciocinada, ensinado por Allan Kardec. No Espiritismo, nada deve ser aceito sem reflexão. Não se trata de crer porque consola, mas de compreender porque faz sentido. Ele explicava a Miguel que a imortalidade da alma é sustentada pela lógica da continuidade, pelas comunicações sérias, pelo estudo das leis morais e pela observação da própria consciência. Não era sobre obrigar o filho a acreditar que Helena estava por perto. Era sobre ensiná-lo a pensar com responsabilidade. Nessa fase, Miguel começou a sonhar com frequência com a mãe. Não eram sonhos extraordinários, nem revelações grandiosas. Eram encontros simples. Ela aparecia sorrindo, às vezes sentada numa praça iluminada por uma luz suave, às vezes caminhando ao lado dele sem falar muito. Nos sonhos, ele não sentia tristeza. Sentia calma. Ao acordar, o coração ficava leve, como quem termina uma conversa importante. Kardec explica que durante o sono o espírito se emancipa parcialmente do corpo e pode entrar em contato com outros espíritos. Isso não significa que todo sonho seja encontro espiritual, mas abre a possibilidade de que, em certos casos, haja sim intercâmbio real. O mais importante é o efeito moral. E o efeito desses sonhos era positivo. Miguel acordava mais confiante, mais sereno. Otávio observava em silêncio. Não incentivava a fantasia, mas também não reprimia. Apenas orientava: se for de Deus, será sempre para o bem. Esse era o critério. O Espiritismo ensina que o bom espírito eleva, tranquiliza, inspira atitudes nobres. Nunca cria medo, dependência ou vaidade. Em uma noite especialmente marcante,
Miguel acordou e foi até o quarto do pai. Sentou na beirada da cama e disse: Pai, ela falou que eu tenho uma tarefa. Otávio respirou fundo antes de responder. E qual é? Miguel olhou para as próprias mãos, pensativo. Ela disse que eu preciso ajudar pessoas que sentem o que você sentiu. Otávio ficou em silêncio por alguns segundos. A frase não soava como fantasia infantil. Soava como propósito. Ele abraçou o filho e respondeu: Então a gente vai aprender a fazer isso juntos. E foi assim que começou uma nova etapa. Miguel passou a se envolver em atividades de voluntariado no próprio centro espírita. Ajudava na organização, participava de campanhas de arrecadação, estudava com interesse real. Não por obrigação, mas por coerência interior. A dor que poderia tê-lo fechado se transformou em ponte. Helena, na espiritualidade, acompanhava com alegria serena. Ela compreendia agora com mais clareza que o sacrifício não tinha sido perda, tinha sido impulso. A maternidade dela não terminou no parto. Ela apenas mudou de plano de atuação. Segundo a doutrina espírita, os espíritos continuam progredindo, aprendendo, trabalhando. Ninguém fica estático. O amor verdadeiro impulsiona a ambos os lados. Otávio também amadureceu. A carta psicografada já não era mais o centro da fé dele. Era memória afetiva, não muleta espiritual. Ele entendia que a maior prova da continuidade da vida estava na transformação que experimentara. Antes, ele era dominado pelo medo da morte. Agora, via a morte como transição inevitável e educativa. Certo dia, durante um estudo sobre as provas da vida, o dirigente comentou a questão 132 do Livro dos Espíritos, onde se explica que a encarnação tem como objetivo a expiação e o progresso. Otávio sentiu uma compreensão profunda. A experiência dolorosa não fora castigo. Fora instrumento de crescimento coletivo. Helena crescerá. Ele crescerá. Miguel crescia. Em um aniversário de 18 anos, Miguel pediu para visitar o cemitério onde o corpo da mãe estava sepultado. Foram juntos. Não havia peso no ar. Miguel colocou flores simples e, olhando para o pai, disse: Aqui está só o que ela usou. Ela mesma nunca coube aqui. Otávio sorriu com os olhos marejados. A frase resumia anos de aprendizado. Naquele mesmo dia, à noite, Miguel escreveu uma carta. Não para pedir resposta, mas para agradecer. Agradeceu pela vida, pelo exemplo invisível, pela coragem herdada. Dobrou o papel e guardou. Não precisava que ninguém lesse. Às vezes, escrever é forma de alinhar o próprio espírito. Helena sentiu aquela vibração como quem sente um abraço atravessando dimensões. Não era interferência. Era sintonia. O que começou como tragédia se transformou em trajetória. O luto não foi apagado. Foi ressignificado. E talvez essa seja a maior lição que a doutrina espírita oferece diante da morte. Não se trata de negar a dor, mas de ampliá-la até que ela se torne compreensão. Muitas pessoas assistem aos vídeos até o fim, mas ainda não estão inscritas no canal. Verifique agora se você já está inscrito e ative as notificações para ser avisado sempre que um novo conteúdo for publicado. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que estão buscando entendimento e consolo. E se essa parte fez sentido para você, deixe seu comentário dizendo o que essa história te ensinou até aqui. O tempo, que antes parecia inimigo, tornou-se professor. Otávio envelheceu com serenidade. Miguel cresceu com responsabilidade. E Helena seguiu seu caminho espiritual com consciência ampliada. A história deles já não era lembrada como tragédia familiar, mas como experiência de transformação. Anos depois, quando Otávio sentiu os primeiros sinais do próprio desgaste físico,
Não houve revolta. Havia uma tranquilidade que só quem atravessou o luto com entendimento consegue desenvolver. Ele sabia, com convicção construída pelo estudo e pela vivência, que a morte não é ruptura, é passagem. Em suas últimas conversas com Miguel, dizia algo que resumia tudo: a dor me ensinou que o amor não acaba. Ele só muda de forma. Não falava isso como frase bonita. Falava como alguém que viveu a teoria na prática. No Espiritismo, a desencarnação é vista como retorno à pátria espiritual. Kardec ensina que o espírito, ao deixar o corpo, conserva sua individualidade, seus afetos e suas aquisições morais. Nada do que é verdadeiramente construído se perde. O que é material fica. O que é essencial segue. Na noite em que Otávio partiu, Miguel segurava sua mão. Não havia pânico no quarto. Havia emoção, sim, mas também uma compreensão profunda. Ele sussurrou ao pai: "Pode ir tranquilo." E, naquele instante final, Otávio sentiu algo familiar. Não medo. Não vazio. Sentiu acolhimento. A transição foi suave. E ao despertar do outro lado da vida física, a primeira sensação que experimentou não foi surpresa. Foi reconhecimento. Helena o aguardava. Não como figura mística envolta em luz exagerada, mas como presença serena, real, consciente. Eles não se abraçaram como em cenas dramáticas. O reencontro foi natural, como dois viajantes que finalmente chegam ao mesmo destino. Helena sorriu com aquela mesma expressão que tivera no dia do parto, mas agora sem urgência, sem despedida. Apenas continuidade. Ali, compreenderam plenamente aquilo que na Terra haviam apenas intuído: o amor verdadeiro não é interrompido pela morte porque não pertence à matéria. Ele é construção do espírito. E o espírito é imortal. Miguel, ainda encarnado, sentiu na mesma noite uma paz inesperada. A tristeza da separação estava ali, mas não vinha acompanhada de desespero. Era como se algo dentro dele dissesse: eles estão bem. Ele não precisava de carta psicografada. Não precisava de prova. A convicção estava madura. Com o passar dos anos, continuou seu trabalho ajudando famílias enlutadas. Nunca prometia comunicações. Nunca incentivava dependência. Repetia sempre o que aprenderá desde menino: a espiritualidade não é espetáculo. É responsabilidade moral. É reforma íntima. É caridade. E quando alguém perguntava se acreditava que o amor sobrevive à morte, ele respondia com serenidade: eu não apenas acredito. Eu vi a transformação que ele produz. A história de Helena, Otávio e Miguel não terminou no hospital, nem no cemitério, nem na carta psicografada. Ela continua como continuam todos os vínculos verdadeiros, evoluindo. Porque, como sintetiza a codificação espírita, nascer, morrer, renascer e progredir sempre é a lei. Se essa história te abraçou por dentro, não guarda isso só para você. Escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo e qual parte mais tocou a sua alma, porque eu leio e muitas vezes o seu comentário vira conforto para outra pessoa que está vivendo um luto calado. E se você acredita que o amor verdadeiro atravessa vidas, deixa um eu creio nos comentários. Só isso. Às vezes uma frase simples é uma luz acesa no escuro de alguém. Curta o vídeo para que essa mensagem chegue mais longe. Compartilhe com quem precisa respirar esperança hoje. E verifica agora se você está inscrito nos Segredos de Vidas Passadas. Ativa o sininho também, porque sempre que um novo vídeo sair, você vai ser lembrado de que a vida continua, e que nada do que é do espírito se perde. Até o próximo vídeo.